Vou apresentar o projeto nosso da fase 5 do Tech Challenge, começando aqui por uma visão da arquitetura. Tudo isso está incluso no nosso GitHub. Nós deixamos aqui um arquivo README bem explicado, com o contexto de todo o projeto. Então, aqui tem uma descrição do que o nosso projeto faz e um desenho da arquitetura. A ideia é que através de uma página, o usuário consiga enviar imagens que vão ser analisadas na questão de segurança, pelo método STRIDE, pelo modelo STRIDE de segurança, ele será enviado e processado em um site que está hospedado na Azure, dentro de um blob storage, utilizando a linguagem Angular. Esse site envia através de uma Azure Function Python requisições para a API do OpenAI que responde, e essa aplicação, essa Azure Function trata e gera os apontamentos necessários na página. Uma vez que a página uma vez que a Azure Function já processou a imagem, ela retorna para o site junto com um Markdown com as informações da imagem analisada. Nós escolhemos esse tipo de arquitetura usando um Blob Storage e um Azure Function porque ambas são arquiteturas serverless com pouco necessidade de gerenciamento de servidores. Ela é altamente escalável, barata, e essa solução pode se tornar global. Essas soluções podem ser hospedadas em Edge Functions ou regiões da Azure, espalhadas ao redor do globo, e oferecer uma baixíssima latência para o usuário. Ou seja, um usuário que está no Japão pode acessar um Blob Storage e uma Azure Function que está no Japão. O que está no Brasil acessaria os recursos que estão no Brasil, e assim sucessivamente, sempre indo para a região mais próxima do usuário final. Explicando a estrutura do nosso repositório, nós também deixamos uma documentação aqui. Temos a parte do back-end com a nossa Azure Function escrita em Python e o front-end, que é a nossa página ali que o usuário interage, escrito em Angular. A estrutura desse repositório está bem explicada também na documentação. Temos a parte de adapter, que é a camada que vai fazer a integração com serviços externos ou bibliotecas, como a API do OpenAI, banco de dados, se houvesse, serviço de nuvem e por aí vai. Tá? Assets aqui são os arquivos estáticos, no caso, durante os testes nós fizemos desenvolvimento incremental, começamos com a Azure Function mocada, sem acessar a API do OpenAI, então os assets eram bem úteis para isso. Nós colocamos ali algumas imagens mocadas para poder fazer o teste. E depois, isso hoje já está com imagens reais. Se você subir sua imagem, ela vai ser realmente processada usando a API do OpenAI. Temos também aqui a função em si, que ela é processada a partir desse init.py. Temos a pastinha de resources, com os arquivos auxiliares, payloads, dados de teste e tudo mais que a gente precisa usar. E services é a nossa camada de negócio, onde vai ter a inteligência para fazer todo esse processamento. Requirements, você vai ter a lista de dependências que são necessárias para poder rodar o Python ali, em qualquer ambiente. Seguindo aqui, nós temos também a parte de front-end do Angular. O Angular tem o seu gerenciador de pacotes, que é o NPM. Aqui está versionada as bibliotecas que nós usamos dentro de package.json. Temos na pasta src, é a nossa pasta de código principal. Dentro dela, dentro de image upload Angular, nós vamos ter a pasta src. Com ela, nós vamos ter também a pastinha app, que é o núcleo do Angular, o core do Angular, e tem 3 pastinhas lá dentro. A primeira é o image upload, que é o componente principal da aplicação, onde está toda a página que a gente vai carregar. Interceptors, ele trata aqui a questão de log, então toda vez que faz uma requisição HTTP para Azure Function, ele loga a requisição e a resposta dessa Azure Function. E em Services nós temos aqui a parte com a inteligência de comunicação com a Azure Function, tá? Dentro do Angular. Em Assets também tem arquivos mocados, como eu disse, nosso desenvolvimento foi incremental, então a gente usou essa página para fazer um mock inicial. E finalmente aqui nós temos a página index.html, que é a parte principal, tá? Também na documentação vou mostrar aqui como fazer a seguir, mas aqui temos a documentação como rodar localmente, como fazer o deploy da Azure Function e do Python, tanto localmente quanto na Azure Function no ambiente Azure. Mesma coisa para o projeto Angular localmente também, e também lá no site da Azure, tá bom?
Aqui no portal Azure, uma vez dentro da conta da Azure e que já tem uma conta disponível, eu posso simplesmente buscar por Storage Accounts. Vou dentro do container ou da minha Storage Account, nesse caso, tá? A Storage Account do meu projeto. E dentro dela eu tenho um container que dentro dele vão estar o conteúdo blob que eu subi, ou a minha storage com meus artefatos, né? Dentro aqui, eles geram uma pastinha para mim com $web, com o nome $web, dentro dela, tá? Dentro desse container, eu consigo ver aqui todo o conteúdo que eu tenho. Esse conteúdo ele é gerado pelo Angular, uma vez que compilado, que o código é compilado. O Angular, ele transpila o código, ele converte o código para JavaScript, CSS e HTML. E uma vez que está disponível, eu posso jogar aqui na minha pasta e eu vou ter a minha página funcionando, tá? Lembrando que aqui dentro do blob ele hospeda arquivo estático e o Angular transpilado gerado em JavaScript, HTML e CSS é um tipo de arquivo que atende esse cenário, tá? Então, uma vez gerado, eu consigo acessar minha página, tá? Seguindo, além disso, eu tenho também a minha função Python, tá? Dentro de Upload Image, eu faço o deploy via Visual Studio Code, tá? Tem aqui o meu código aberto aqui no Visual Studio Code. E é muito simples, essa integração é muito legal da Azure. Eu tenho a extensão aqui da Azure para fazer essa integração. Se eu apertar o botão direito aqui no nome da minha função e apertar deploy, ele vai pegar o conteúdo do que eu estou fazendo aqui do código e deployar lá no site da Azure. Tá? E aí, com a minha função deployada, podem ver que ela já aparece aqui. Se eu abrir ela, vou abrir ela em uma nova guia. Mas antes disso, eu quero mostrar duas coisas que foram necessárias. Tá? A primeira coisa é Environment Variable. Aqui dentro de Environment Variable, eu cadastrei a API Key da OpenAI, então ela fica aqui, está escondida, tá? Por ser um dado sensível, então ela fica aqui e não está no código, não está exposta lá no GitHub, tá bom? Então ela fica aqui de um modo seguro, armazenada aqui como variável de ambiente dentro da function. Outra coisa também legal de mostrar é se eu pesquisar por cores, tá? Como existe uma proteção nos navegadores, eu preciso autorizar aqui e também na Azure, eu preciso autorizar o meu site, né, que no caso ele possui esse link, tá? E eu preciso autorizá-lo que ele consiga acessar minha function. Então faço isso através cadastrando o servidor aqui nessa rota de cores aqui dentro de Azure Function. Feito esses dois passos, eu estou aqui com a minha função, né, que eu abri aqui em uma nova guia. Eu posso testá-la pelo portal. E também tenho outros detalhes aqui que são bem importantes. Eu tenho a lista das informações que foram feitas, todas as chamadas que foram feitas, podem ver que eu consigo consultar aqui. E se teve algum erro também consigo perceber facilmente. E também tem acesso às logs de tudo que foi processado por essa lâmpada. Tá? Aqui dentro do site, agora eu vou mostrar como que o nosso site está funcionando. Aqui eu já mostrei como funciona a parte da página, front-end, e também como funciona a parte do back-end. Vamos fazer um teste aqui com o site. Clicando no site, eu vou executar uma imagem qualquer aqui de arquitetura, tá? Eu já volto com vocês. Uma vez que eu já estou no site, eu posso buscar por uma imagem. No caso, eu já fiz o download dessa imagem aqui de arquitetura. Carrego ela e no momento que eu apertar em enviar, a imagem vai ser processada. Então, essa imagem vai ser analisada, essa arquitetura, pelo nosso site e pela nossa API ali, que está processando. Uma vez analisado, o resultado, como pode ver, foi demonstrado aqui. Ele conseguiu identificar os componentes arquiteturais que nós temos aqui na imagem e conseguiu plotar onde ele está. Também ele faz uma análise dessa imagem, se existem riscos e qual possível mitigação que possa ser aplicada. Então, ele fez toda a análise da segurança e fez aqui uma escrita textual com soluções que podem ser aplicadas, tá? Então aqui está a nossa descrição e tudo isso está disposto aqui na internet, disponível para uso, tá? Então essa é uma prévia no nosso site aqui. O resultado foi bem interessante. Conseguimos aqui de uma maneira fácil, rápida, deployar os nossos projetos. Isso também tem um custo bem baixo por se tratar de uma arquitetura serverless. Uma alta disponibilidade
isso pode ser replicado globalmente, então, para qualquer empresa que deseje começar com um tipo de arquitetura, o serverless é o mais recomendado. Então, aqui conseguimos um resultado bem satisfatório, de maneira que consiga atender que os requisitos foram passados no projeto. Nós vamos falar agora da parte da aplicação, que é referente à análise dos diagramas. Para isso, nós recebemos a imagem que vem do front-end, né, já em base 64, e resolvemos utilizar a OpenAI, né, LLM do OpenAI, o GPT-4o, para fazer a análise desses diagramas usando um método Stride. Né? Para isso, a gente vai utilizar o seguinte prompt. Nosso prompt é composto inicialmente pelo papel que ele vai fazer, né? Que você, um assistente, recebe uma imagem de diagrama de arquitetura, software deve retornar apenas um JSON. Né? Falamos aqui qual que é a tarefa que ele tem que fazer, identificar de 5 a 12 alvos, né? Componentes ou conexões no diagrama, e retornar um JSON com os objetos, né? Que ele encontrou ali e as posições desse componente e a vulnerabilidade encontrada. A gente definiu aqui a estrutura também que tem que ser composto a resposta, né? Tendo um label onde ele fala qual que é o componente que ele encontrou ali, um subconjunto do método Stride que ele encontrou como vulnerabilidade, um rótulo pequeno falando para ser escrito no diagrama, que a gente vai renderizar a imagem depois com essas anotações, uma descrição mais completa para ser colocado no documento com a análise das vulnerabilidades e as contramedidas que são sugeridas. E também os pontos onde está esse componente no diagrama para a gente fazer a renderização. Também colocamos aqui as regras obrigatórias que ele tem que seguir, tá? Diversas regras aqui para a gente esperar o resultado que a gente está querendo. Muito bem, então dando sequência, após ler o prompt, nós vamos instanciar a classe que vai chamar a API da OpenAI. Lembrando que a chave, nós já passamos a chave aqui, mas essa chave ela fica guardada, armazenada na própria cloud, onde essa função vai estar rodando. Então, entrando na classe, nós passamos a chave, o modelo, já foi dito, GPT-4, e criamos, né, a chamada para a API com uma regra de contexto. Ó, você é um analista de cibersegurança especializado em Stride. Responda tal em português, PTBR. Aí a gente passa a imagem que veio que o usuário escolheu na tela, que chegou até aqui, e o prompt. Define um máximo de tokens e retorna a resposta. A resposta que retorna está aqui embaixo. É o que já foi dito, né? No formato que nós pedimos no prompt. Então as informações estão aqui todas, né? As letras que ele encontrou representando os problemas, as vulnerabilidades, a descrição curta, a descrição maior, as coordenadas. Então, assim, resumidamente, nós vamos agora pegar todas as descrições, vou retornar para a tela e todos os boxes, todas as coordenadas que ele retornou, nós vamos utilizar para gravar a imagem, em cima da própria imagem que o usuário mandou, nós vamos gravar os boxes e as inscrições pequenas dentro da imagem para retornar para a tela. A gente recebe, então, um JSON com todos os dados que a gente precisa, que foram retornados da análise pela LLM. E agora a gente vai fazer um próximo método que seria recriar essa imagem, agora já com as anotações, né, que a gente recebe a posição de cada componente, né, e o que foi encontrado de vulnerabilidade. A gente vai ter, no final, 2 elementos. A gente vai recriar essa imagem através desse método, com as anotações, e também depois vamos, através desses dados, criar também um documento que vai fazer que descreve toda a análise feita pela LLM no método Stride.